Fala pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio e nós estamos aqui novamente para fazer mais uma super live bacana com o oferecimento da Unicorp Faculdades, que nesse momento nos propicia esse espaço para que a gente possa aqui trazer profissionais, mestres, especialistas de diversos departamentos para a gente conversar, aprender também sobre assuntos dos mais variados temas. E hoje nós vamos falar aqui nessa live hoje com a nossa querida professora Gabriela Pinheiro. Ela vai estar aqui com a gente, já entrou inclusive na sala, e daqui a pouquinho eu vou convidá-la aqui para iniciar a conversa conosco. Então você aí que quer saber um pouquinho de nutrição, dessa parte de nutrição, nós vamos dar continuidade hoje com a Gabriela, porque ontem eu já entrevistei a professora Heloísa Helena, fantástica, que contou aqui várias coisas legais para nós sobre essa área. E hoje a professora Gabriela vem para arrematar. O tema foi muito bacana ontem, então a gente fez uma sequência com duas pessoas super especialistas na área. E eu quero agradecer desde já, então, primeiro a Unicorp Faculdades, por ter aberto esse espaço. E dizer para vocês que essa live aqui hoje ela será gravada e depois ela vai lá para o canal Terra Super Live, que é um canal que a gente deixa todas as lives lá, que é um acervo, e aí você pode também assistir lá na íntegra essa live que nós iremos realizar hoje, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Obrigado mais uma vez à Unicorp Faculdades por nos conceder aqui esse espaço bem bacana para a gente levar a informação e conteúdo de relevância para todos vocês que estão entrando aqui, que é uma forma que a Unicorp encontrou de devolver nesse momento de tamanha incerteza que vivemos com essa questão da pandemia, mas é uma forma que a Unicorp tem de propiciar aí um pouco de informação, conteúdo de relevância, para que você saia um pouco dessa energia, né, do coronavírus, aí, essa questão da pandemia, e aprenda aqui um pouco conosco, afinal é o que a gente pode fazer e agradecer à sociedade que tanto já nos deu, né, tanto já nos ofereceu. E vocês aí sintam-se muito acolhidos pela Unicorp Faculdades, tá bom? Então, desde já, eu vou trazer aqui, já vou convidar a professora Gabriela para a nossa conversa, já vou colocar, eu apenas aqui vou fazer perguntas, e a professora Gabriela que tem que falar hoje aqui, tem muita coisa que ela vai poder aqui nos ajudar. Pô, professora, tudo bem? Oi, ficou legal? Tá direitinho? Eu tô vendo a senhora meio de lado, assim, ó. Peraí. Aê! Agora foi! Tudo bom, professora? Olá, tudo bem? Agora ficou ótimo. Boa A senhora noite. me ouve bem? Como? A senhora me ouve bem? Tá me ouvindo bem? Escuto bem. Pronto. Professora, é um prazer conhecê-la, viu? Está aqui com a gente, muito obrigado. A professora Gabriela está lá em Fortaleza, não é isso? Isso mesmo. Legal, está lá no Polo Fortaleza, né? Fazendo um trabalho muito legal, fantástico lá. Nos E cursos de pós-graduação. pós-graduação, né, professora? Isso, em Vigilância na Indústria de Alimentos e Gestão da Qualidade em Unidades de Alimentação. Que legal, ó, você vê o currículo da professora aqui, Gabriela. Inclusive, sabia que seu nome é o nome do meu pai? Porque o meu pai chama... eu posso falar, a senhora se importa em falar o seu nome completo? O meu? Francisca Gabriela de Lima Pinheiro. Pois é, quando eu li eu fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, a professora tem o mesmo nome do meu pai. Que coisa boa, né? E do meu avô que chamava Francisco também. Que legal. Aqui no Ceará tem muita Francisca e Francisco, viu? Esse não gostava muito, não. Meus amigos não gostavam muito, não. Mas hoje em dia já me acostumei. Não, e agora ficou muito, né? Ficou muito popular com a questão também do Papa, né? Depois que teve o Papa Francisco aí, né? Popularizou bastante, né? Mas é bem legal. Eu toquei nesse ponto só porque quando eu vi, eu me atentei ao seu nome, eu falei, poxa, é o nome do meu, né? Ela tem o nome do meu pai, que legal, vou falar para ela. Mas quando a gente vê o seu currículo aqui, a gente fica bem impressionado porque a senhora aqui, desculpa lhe chamar de senhora, mas é pela questão do respeito, eu apanho sempre, viu? Para todas
as mulheres que eu entrevisto e chamo de senhora, nossa, eu apanho de todas. Eu falo, não, é por educação, é porque eu trabalhei em turismo, eu tratava todo mundo como senhor e senhora. Aí o pessoal bate do mesmo jeito. E aí eu vejo que você é nova, né, professora? A senhora é bem nova, assim. A senhora tem... Eu sei que é chato, né? Mas a senhora aparenta ser muito nova, assim, jovial, bacana, com uma carreira aqui, ó, brilhante, engenheira de alimentos, com especialização em ciência de alimentos e vigilância sanitária de alimentos, né? São duas especializações que a senhora tem? Isso, duas. Uma feita na UES e no IFCE. E trabalha há 11 anos, né, com auditorias, consultorias, treinamentos na área. Muito legal. Professora, vamos lá então. Eu vou pedir aqui para o pessoal. Gente, vamos começar a convidar os nossos amigos, que a professora Gabriela, daqui a pouquinho ela vai começar a falar um pouquinho sobre as questões, né, da nutrição, da alimentação, enfim. E aí a gente vai entrar no tema. Então eu vou fazer o seguinte, professora. Uhum. Você está vendo aí que tem um aviãozinho aí, um triângulo. Vai clicando aí para a gente convidar as pessoas para estarem conosco aqui nessa live, porque não é todo dia que a professora Gabriela pode estar aqui não, viu? E quero agradecer, inclusive, você ter aceitado o convite, viu, professora? Imagina, eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, fala um pouquinho sobre você, então, enquanto a gente está convidando nossos amigos aqui, até a gente iniciar. Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu adoro aí sua terra, viu? Tô louco para ir aí no Polo de Fortaleza. Vou puxar a orelha do Marcos, meu amigo, que é o coordenador geral aí, que ele não me convida nunca, viu? Espero que a senhora me convide. Aí eu vou pelo convite da senhora, porque pelo do Marcos, se eu ficar esperando, eu não vou conhecer esse polo tão cedo. Mas, Adriano, você é da Paraíba, é? Não, eu sou de São Paulo e vivo na Paraíba já há mais de 10 anos. E sou casado com uma pessoense, né? E tenho 2 filhos nascidos aqui, então eu falo que eu sou um adotado, né? Sou um nordestino adotado. O Nordeste me adotou. E a Paraíba, né? Eu já ia falar que eu amo a sua terra também. Paraíba, maravilhosa, com praias belíssimas, né? Tanto quanto o Ceará, tanto quanto o Nordeste, né? Então, vou me apresentar um pouquinho para quem está entrando na live, né? Me conhecer. Então, sou Gabriela Pinheiro. Como o Adriano falou, eu sou engenheira de alimentos formada pela Universidade Federal do Ceará. Tenho especialização em vigilância sanitária de alimentos pela Universidade Estadual do Ceará. E no final do ano passado, me tornei especialista em ciência de alimentos pelo Instituto Federal do Ceará, campus Baturité. Já tenho 11 anos, né? Você disse que eu pareço ser jovem, agradeço, mas eu já tenho 30 anos. Eu tô falando, é verdade mesmo. A senhora não parece. Se a senhora falar que tem, eu não, mas a senhora é jovial, pô. Parece uma. Não me dou mais que. Eu não te boto em cima da. Não dou mais que 25 anos para você, não, viu? Obrigada. Então, eu já tenho mais de 10, 11 anos que eu trabalho com segurança dos alimentos. Trabalho fazendo auditorias e consultorias de segurança dos alimentos. Trabalhei também 3 anos e meio no Senai, que foi aonde eu descobri a educação e me apaixonei, né? Agradeço ao Senai por essa paixão, né? Que me mostrou que eu tinha e nem eu sabia. E trabalho, sou empreendedora, tenho uma empresa e faço auditorias em clientes como Carrefour, McDonald's, algumas redes de hotéis, né? Sempre com esse foco de segurança dos alimentos. Também já trabalhei um pouquinho com segurança do trabalho e meio ambiente. E sou professora convidada, né? Comecei esse ano na Unicorp Fortaleza, nos cursos de pós-graduação, né? Na área de vigilância sanitária e de qualidade em unidades de alimentação. Acho que é mais ou menos isso aí. Entendi. Então, olha só. O seu currículo é realmente muito bacana. E, assim, nos causa... me impressiona, né? Porque você tem, assim, um conhecimento muito vasto e eu fico, assim, muito... Meus parabéns, né? Porque é uma área que requer muita dedicação, né, professora? É uma área que requer muita dedicação e responsabilidade, né? Porque a área de nutrição, de alimentação, você está mexendo diretamente, né,
com a saúde, o bem-estar das pessoas, né? Enfim, é muita responsabilidade, né? Sim. E eu acredito, né, que agora, com a pandemia e pós a pandemia, isso vai crescer muito mais. Porque eu acho que os meus colegas aí da área de alimentos vão concordar comigo que para a gente sempre foi um pouco complicado trabalhar a segurança dos alimentos, porque a gente trabalhava com um inimigo invisível. Então, as pessoas, eu lembro que quando eu dava treinamento, alguns anos atrás, as pessoas falavam assim: ah, mas eu cresci desse jeito, nunca aconteceu nada. Eu sempre fui criada assim, nunca Uhum. aconteceu nada. Então, Sim, agora com a pandemia, a gente sabe que o invisível ele existe, né? A gente sabe sim. que pode trazer problemas para a gente. Então, essa nossa área de segurança dos alimentos, né, de controle de qualidade na área de alimentos, vai crescer bastante por isso, porque as pessoas agora estão acreditando que o invisível existe, que os micro-organismos existem, que as bactérias, os vírus, né, entre outros fungos, eles existem que pode nos fazer mal, né? Então as pessoas antes, elas não se preocupavam, tá uma dor de barriga e tá tudo bem, né? Mas a gente sabe que às vezes, dependendo da situação da pessoa, né, pode levar a uma coisa mais séria, né? Pode levar até a morte. Então, acredito que vai crescer bastante. Perfeito. E É, realmente uma área que, de alguma forma, né, apesar de não ser considerada da saúde, mas eu acredito que é da saúde também, né? Que a gente tem que se preocupar com o que a gente se alimenta, não é mesmo? Porque isso pode se tornar. perfeito. Não, perfeito, professora. É isso que eu estou falando, né? As pessoas agora elas estão enxergando, né? Que antigamente essa questão da alimentação, eu vou falar como uma pessoa leiga, tá? Com uma pessoa que não tem o conhecimento como leigo. Eu via que a questão da alimentação era muito ligada à questão da estética, né? As pessoas procuravam se alimentar melhor para ter uma aparência melhor, para entrar em forma, ficar, né? Na questão quando entrava na malhação, e, enfim, isso é importante, claro que é importante, é muito importante. Mas tem uma questão que eu acho que está acima disso, que é essa questão da segurança alimentar, que o alimento, muitas vezes, e até a senhora, até você vai falar sobre isso, se o alimento ele pode ser um transmissor, né, de bactérias, de vírus, você vai falar sobre isso. Isso, Mas, assim, eu acredito que a questão da alimentação é questão de saúde. sim. Ontem eu ouvi, e você vai confirmar, ontem eu ouvi da professora Heloísa Helena, que também é da sua área, ela disse que a preocupação na questão da nutrição clínica é porque vai aumentar muito, né, a doença a velada, aquela doença silenciosa, que é justamente as pessoas estão se alimentando mal e se alimentando mais por causa da ansiedade, desse negócio da pandemia, e aí você vai talvez ter aumento de casos de pressão alta, diabetes, ou seja, por causa da questão da alimentação, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para a gente iniciar a nossa live. E antes de tudo, vamos agradecer aqui, professora Gabriela, olha quanta gente aqui, o carinho que tem pela senhora, tá? Vou lhe chamar de senhora, mas não Também, bate em mim, não, viu? eu tô vendo os amigos até da Argentina aí, tô muito feliz. Obrigada a todos. Pelo... Olha que coisa legal. Vamos, ó, não vai dar para falar o nome de todo mundo aqui, mas vamos começar a agradecer aqui, ó. A Temis Lima, o Irá Soares, a Michele Almeida, o Léo Clique, a Cecília, o Ayrton Queiroga, a Eli, a Jéssica, o Ronier Melo, o nosso querido coordenador Marcos Flávio, lá, ó, com o Instagram da Unicorp Fortaleza. Professor, já falei aqui para a Gabriela, viu? Ela já me convidou para ir aí, e eu vou, tá? Eu estou esperando o senhor me convidar. Mas tudo bem, eu vou pela Gabriela. Ó, a Gil Pinheiro, Ana Paula, a Tati, a nossa querida advogada aqui da Unicorp, a Tati Braga, Edivani, enfim, ó, tem muita gente bacana aqui, obrigado por todos. Aqui, ó, a professora Heloísa acabou de entrar também, que estava ontem na live conosco, falando sobre nutrição, e a gente hoje está dando continuidade, viu, professora Heloísa Helena? Está dando aqui continuidade àquilo que a senhora ontem começou de forma brilhante aqui com a gente, e, ó, o tema foi tão bom que eu e a Gabriela estamos continuando aqui a conversa, olha que legal. A Temis Lima está falando aqui, ó,
Maravilha, Gabriela. A educação transforma as pessoas e o mundo. Olha que bacana. Vamos lá. A Temis, ela é minha ex-chefe, né? Ela é especialista técnica do Senai aqui em Fortaleza, na área de alimentos. Obrigada pela presença, Temis. É um prazer imenso que você esteja aqui. Olha que legal, que gostoso. Muito bom, gente. Então eu vou iniciar aqui fazendo uma pergunta para a gente começar a nossa live. Como eu fiz com todos os nossos convidados, né? A gente sempre faz uma pergunta inicial. E vocês que estão aí nos assistindo, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, né? Colocar suas questões. E a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir aqui na live, a professora Gabriela depois fala no direct com ela, ela responde. Tem o Instagram, né, professora? Aí a senhora manda ver. Eu quero saber o seguinte, professora, qual a relação, né, da segurança de alimentos? Eu fiz essa pergunta ontem para a professora Heloísa e eu quero novamente fazer para a senhora, que também é profissional da área, qual é a relação da segurança dos alimentos com a questão do Covid-19, com o coronavírus, né? E aí, emendando nessa pergunta, aquilo que eu havia perguntado para a senhora ali atrás, agora há pouco, né? Os alimentos, eles podem ser uma fonte de contaminação? Pois é, essa pergunta tem sido muito feita, né, nas redes sociais. Alguns amigos, né, que não são da área vêm me perguntar, por eu ser engenheira de alimentos, porque se fala que o alimento ele não é um veículo transmissor da Covid-19. E isso é correto. Ele realmente não é. A OMS já falou, os órgãos internacionais da Europa, dos Estados Unidos, né, já confirmaram também. Eu não vou pegar Covid-19 através de um alimento. Ele não é transmissor. Porém, a gente tem a indústria de alimentos, que ela é a maior empregadora entre as indústrias no Brasil. Né? Então, a gente tem essa informação aí. Então, e, além de tudo, ela é essencial. Ela não parou, né, durante a pandemia, durante a quarentena, justamente porque a gente não pode ficar desabastecido de alimentos, né? Então, ela pode ser ponto, né, de aglomeração de pessoas, como ela é uma indústria grande, que tem muitas pessoas, então ela pode ser um ponto de contágio, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ela também é essencial, ela não pode parar. Então, a gente já viu casos nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, 2 plantas de indústrias de carnes que tiveram que fechar porque teve uma contaminação muito grande de colaboradores, né? Então, como estavam doentes, não teve como continuar a produzir os alimentos, né? Então, a relação da segurança dos alimentos com a Covid-19, para começar, tá aí, né? Que é um ponto, é um lugar que não parou, que pode ser um ponto de contágio. Então, por isso que nós devemos ter cuidados, né? Além de ser um serviço essencial, e a gente não pode deixar a população na mão. Né? Mas também não se preocupar que o alimento ele não vai passar, gente, Covid-19 para você, não vai, o alimento em si. Porém, a gente sabe que tem alguns, como é que eu posso dizer? Algumas superfícies, né, que a gente sabe que o vírus, né, fica durante um tempo. Então, por exemplo, plástico, inox, a gente sabe que o vírus pode ficar lá até 72 horas. O papelão pode ficar até 24 horas. E nós sabemos que esses tipos de superfícies são muito comuns na área de alimentos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Mas mais se preocupando com o colaborador, para que ele não adoeça, para que a empresa não feche, né? E que isso não ocorra. Mas o alimento em si, a gente não precisa se preocupar, tá? Poxa, legal, hein? Acho que isso ficou muito claro, né? Que bacana. Ontem a professora Heloísa Helena também, né, que esteve conosco, ela justamente disse muito isso, né? Que a preocupação realmente é a contaminação das pessoas que trazem de fora, né? Ou seja, o alimento ele não é esse condutor, mas as pessoas, né, que envolvem a preparação, o manuseio, né, a manipulação, essas pessoas elas podem transmitir umas para as outras e a transmissão a gente não precisa falar na indústria de alimentos, mas enfim, a transmissão é altíssima em todos os setores e dizem assim, né, alguns especialistas aí, que até a gente descobrir a vacina ou então esse antídoto aí contra esse vírus, a tendência é que muitas pessoas peguem realmente, né, adoeçam de alguma forma, uns vão ser assintomáticos, outros vão desenvolver alguns sintomas mais
severos, enfim. E aí é o cuidado, né, professora Gabriela? Acho que é por aí, né? Mesmo, tem que ter o cuidado. A indústria de alimentos ela não fechou, né? Mas os serviços de alimentação, né, bares, lanchonetes, restaurantes, né, eles foram fechados. Mas a gente sabe que já tem algumas cidades que estão abrindo, né? Aqui mesmo em Fortaleza, o governador já falou que a partir de segunda-feira vai se começar uma abertura, né, de algumas coisas. Ele ainda não falou o quê, né? Mas todos tem que ter esse cuidado, né? Porque assim, ainda, o vírus ele ainda existe, não é porque foi liberado, né? Que tá certo. Tá lá, né? Esse cuidado. Mas como você Verdade. falou mesmo, você não vai pegar através do alimento, mas você talvez pode pegar uma embalagem que tá com o vírus ali, aí você coça o olho, coloca a mão na boca, né? E você pode se contaminar dessa forma. Inclusive, existem vários memes atualmente, né? Que o pessoal brinca assim, eu nunca imaginei que em 2020 eu pensava uma coisa de 2020. E eu nunca imaginei que eu ia estar lavando o arroz, que eu ia estar lavando o feijão, né? Porque agora lavar embalagens, né, virou uma prática nossa, né? Né? Não era uma prática E outra coisa, dessa é, contaminação. não, verdade. Outra coisa, viu, Gabriela, professora Gabriela? Ontem eu dei muita risada, que a professora Heloísa Helena falou: olha que incrível, a gente está indo para o supermercado como se fosse para o shopping, né? Hoje em dia está sendo, sair de casa e ir para o mercado está sendo uma diversão, né? Você não pode ir para lugar nenhum, né? Então você acaba indo como se fosse no shopping, né? Eu dei muita risada. Eu falei, putz, pior é que é verdade, né? A gente está. Realmente é uma situação, quem diria que a gente viveria isso, né? Mas, enfim, eu realmente fico muito contente de saber, porque, como eu disse ontem também, e digo sempre para as pessoas, eu trabalhei muito tempo nesses navios transatlânticos, sabe, professora Gabriela? E, inclusive, trabalhei no navio que fazia muito rota em Fortaleza há uns 10 anos atrás, né? Fazia muita rota em Fortaleza, que era o navio Pacific da CVC, que ia para Fernando de Noronha, né? Então foi muito conhecido aí, a gente fazia muito embarque em Fortaleza, e nessa época a gente tinha um procedimento, um protocolo de sanitização internacional, de higienização, de limpeza, que é o ESPage System, né? E o ESPage System é muito, muito severo, e é muito semelhante assim, ao que a Anvisa defende e tal, inclusive a Anvisa pegou muitos protocolos do ESPage e adaptou, né, aqui no Brasil e tal. E olha só que legal, quando a gente falava disso para as pessoas que entravam, começavam a trabalhar, e isso tinha que ser em todos os setores, que o ambiente do navio é um ambiente confinado, o pessoal achava que era frescura. Ah, não, é frescura isso, cara. Pô, por que eu tenho que lavar a mão toda hora que eu lavo a mão, lavo a mão? Aí as pessoas não entendiam. E você, professora, disse justamente algo bacana, que para o setor de nutrição, de alimentos e tal, as pessoas passaram a enxergar que aquela questão de coisa, não precisa disso, é exagerado, né? Ou seja, ontem até uma pessoa escreveu: muitos nos classificavam como se a gente tivesse toque, transtorno obsessivo compulsivo, porque a gente tinha que lavar a mão, a gente tinha que, né, tudo limpar, tudo deixar limpinho. O pessoal tem tudo toque aí. Mas, na verdade, não era nada disso, né? É a prevenção que hoje se demonstra necessário frente à pandemia que a gente enfrenta, né, professora? Uhum. Eu até falo desde o início que tudo isso que se fala muito na mídia, né, quando começou a pandemia, são coisas que não são novidades para a gente da área de alimentos, né? Então, as legislações já pediam muito essa questão de lavagem das mãos, de não tocar partes do corpo, de quando chegar no local de trabalho, né? Tirar a roupa que você veio e colocar uma roupa só para você trabalhar com alimentos. Então, essas coisas que se falam muito na mídia, né? Que são as recomendações para a gente se proteger da Covid-19, já eram coisas que a gente que é da área de alimentos, né? Que trabalha com segurança dos alimentos, controle de qualidade dos alimentos, a gente já tem esse conhecimento, né? Claro que agora, com a pandemia, né, muita coisa foi reforçada, né? Que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Perfeito, perfeito. Eu queria saber, professor, olha só. Vamos agradecer aqui mais algumas pessoas que estão entrando, ao João Paulo, a professora Kátia, Dulian Carvalho, Rayane,
Laércio, pessoal, muito obrigado aí por estar com a gente aqui, viu? E quem a gente ainda não falou o nome, sinta-se também contemplado e agradecido aí por vocês estarem conosco aqui, tá bom? Olha, professor, eu queria saber o que a Anvisa tem nos dado assim como posicionamento, como informação. Qual que seria assim as posições que a Anvisa nesse momento está nos trazendo? Pronto, a Anvisa, né, por conta da pandemia, publicou duas notas técnicas, né, que é a nota Sim, técnica 18, que fala sobre as boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, e a nota técnica 23, perfeito. que fala sobre o uso de luvas e máscaras em estabelecimentos da área de alimentos, né, justamente no contexto de enfrentamento da Covid-19. Além do que, também tem muitas prefeituras, né, que também têm lançado orientações, que é até uma coisa que eu vou comentar aqui também, que a Anvisa, né, ela faz essas orientações a nível nacional, mas as vigilâncias sanitárias locais, né, elas também podem fazer orientações. Que legal, que legal. Então, mas nesse momento, os procedimentos da Anvisa, eles são em nível nacionais ou cada estado, ou cada sede da Anvisa, ou cada subsede, que eu não sei como que é essa divisão, tá, professora? Eu estou aqui pensando como é que é essa organização, né, da Anvisa. A Anvisa ela dá um procedimento padrão, como a OMS, e aí todos respeitam aquilo, ou cada local tem as suas particularidades, tem as suas especificidades? Como é que funciona isso? Acontece da seguinte forma: a Anvisa, ela é a âmbito nacional, né? Então ela Hum, lança uma nota técnica, uma legislação a nível nacional. Porém, se o estado, se a cidade quiser também lançar uma orientação, pode, mas sempre tem que ser uma coisa mais rígida. Vou dar um exemplo tá. para ver se fica mais palpável. A, a Anvisa, que é a nível federal, na orientação técnica número 18, ela falou o seguinte: devem ser reforçados a higienização dos ambientes. Deve ser Tá. reforçado. Foi a única Sim, coisa que a Anvisa colocou. Aí o que foi que a Prefeitura de Curitiba colocou? Eu estava até olhando ontem a orientação da Prefeitura de Curitiba. Todos os ambientes, piso, parede, tem que ser higienizado a cada 2 horas. A hum, Prefeitura de Curitiba já pediu uma coisa, digamos, já estabeleceu um tempo, né? Na verdade, não é que se tornou obrigatório, mas ela sugere, né? Ela fala: sugiro sim, que a cada 2 horas você lave pisos, corrimões, parede. Então, a vigilância sanitária fala: tem que ser reforçado. Aí a Prefeitura de Curitiba perfeito. falou: a cada 2 horas, né? Então, as prefeituras, os estados podem também, né? Tem autonomia. Leis, mas sempre mais crítico do que a federal, nunca mais aberto, porque senão vai entrar em conflito. Perfeito. É o que eu estou falando. Tem autonomia desde que seja para melhorar ou então ampliar aquela recomendação que a Anvisa já deu, né? Isso, Legal, perfeito. legal. Muito bom saber, muito bacana saber. Eu não sabia não, viu, professora? Embora eu trabalhei nesses navios e a gente tinha contato com a Anvisa, mas tinha coisas que a gente não sabe e é legal, a gente aprende, né? E a senhora aqui está dando um banho aqui, uma aula muito legal. Ó, Acaba muita gente que é aqui agradece. uma área. Oi? Acaba que é realmente muito específico da área, por isso que a população em geral às vezes não sabe. Legal. E aí é bom a gente sempre saber, né? Muito bom a gente ficar sabendo. Olha só, a Lineide, eu não sei se estou falando certo, me desculpe, mas estou entendendo aqui, a Lineide, ela colocou muito bom. O Chapi, eita, tá difícil hoje, viu? Chapioreada. Sou Santiago, prazer, professores, oh, legal. Ele é Valeu, argentino, Santiago. tá lá em Buenos Aires. Obrigada, Santiago, pela presença. Quem que é ele? Quem que é? Santiago, um amigo lá da Argentina. Eita, então aqui, ó, pô, isso é. Temos presença internacional aqui. Tem um amigo Graças, hermano. Ele é brasileiro ou ele é argentino? que é argentino, mas fala português. Fala português?
Sim. Ah, pô, mas então tá entendendo tudo aqui, mas vamos mandar, vou tentar um portunhol aqui, ó. Graças, amigo! Muito legal, muito bom. Professora, eu tenho outra dúvida aqui, ó. Quais cuidados que a gente precisa ter, né, hoje, né, principalmente a gente está falando de indústria de alimentos, quais os cuidados que essas indústrias precisam ter, né, principalmente nessa questão da fabricação e da manipulação dos alimentos? Embora a gente saiba que não transmite o vírus, né, o alimento, mas qual é o cuidado que a gente precisa ter nessa questão, nesses dois quesitos, na manipulação e na fabricação? Sim, como você mesmo falou, né, apesar de o alimento em si não transmitir, né, mas como é um momento delicado, que a gente está sem acesso a hospitais, a clínicas, né, o interessante é que nós não fiquemos doentes, né? Então, por isso que é importante a gente comer alimentos seguros, porque se eu como um alimento que é inseguro, ele pode me causar uma infecção, né, eu preciso ir tomar soro no hospital. Esse momento não é interessante para isso, né? A gente ir em Não, hospital. Às vezes a gente não tem é uma boa. questão, né? Então, o reforço das boas práticas é justamente, né, para a gente comer alimentos seguros e, apesar do Covid não ser transmitido, tem vários outros micro-organismos que podem ser transmitidos. Então, nessas notas técnicas, o que foi que a Vigilância Sanitária pediu, orientou, sugeriu, né? Redobrar cuidados com higiene, principalmente lavagem das mãos, né? Essencial mesmo. Se pra gente que não trabalha manipulando alimentos já é uma sugestão, né, por conta da pandemia, imagina para quem está manipulando alimentos, né? O uso de EPIs, mas aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da luva e da máscara, das polêmicas que existem, né? Fique à vontade. Mas também fala-se um pouco do uso de EPIs e principalmente na questão da troca da roupa, né? De quando chegar no ambiente que você vai produzir o alimento, manipular o alimento, tem que trocar. Observar a saúde do manipulador, né? Então, o que é que as empresas estão fazendo agora? As indústrias, né? Isso até está passando bastante nos jornais lá na Europa, as indústrias que já estão voltando a funcionar. Então, o interessante é o identificar a temperatura corporal desse colaborador, né, para tentar identificar se ele está com febre ou não, se ele está doente ou não, com alguma infecção ou não. Se ele for identificado com esse quadro viral, com febre, né, afastá-lo por 14 dias, ou de acordo com o que o atestado médico, né, conforme o atestado médico pedir. Sim, Na planta, né, na indústria, reforçar o espaçamento físico. Então, o que é que a maioria das indústrias fizeram, né? sim, Mudar layouts. Mudar os sim, layouts para evitar a aglomeração de pessoas no momento de manipulação de alimentos, né? Então, essa foi uma das primeiras coisas que as indústrias de alimentos fizeram para não parar, para não ter prejuízo, para cuidar da saúde do colaborador e, consequentemente, cuidar da saúde da família desse colaborador, né? Porque ele pode estar levando a doença perfeito. também. Uma maior divisão entre os turnos também foi feita para evitar realmente aglomeração de pessoas, contato com pessoas, que realmente a gente está vivendo esse momento do isolamento social, né? Na higienização Verdade. ambiente, né, equipamentos e utensílios pede para se intensificar essa limpeza dos pisos, né? Como eu falei, lá em Curitiba, isso é de Curitiba. Mas se você quer usar na sua indústria, no seu serviço de alimentação, se tiver alguém aqui que é do serviço de alimentação, ou até mesmo quem produz alimento em casa, né? O que é que a Prefeitura de Curitiba sugere? A cada 2 horas, a frequência de limpeza do ambiente, né, da área interna. Também a nota técnica, né, fala para uma frequência rotina de higienização, de desinfecção de interruptores, de corrimões, de maçanetas, de vitrines, que são aqueles lugares onde mais a gente tem contato, né, onde as É pessoas verdade. pegam, né? Então, pets, eu já vi até orientação em alguns materiais de fazer essa higienização de 30 em 30 minutos. Eu vou Nossa, Espera, eu não sei se isso na prática é possível, se é válido, né? Porque a cada meia hora você higienizando interruptor, maçaneta. Então, assim, é complicado, né? Mas é, que tem que se intensificar, tem. Isso é fato. Até porque, como eu falei, você tem que ter esse cuidado, porque senão depois vai gerar um prejuízo
né? Porque você talvez vai parar de produzir, de manipular alimentos, né? Às vezes Sim. o empresário, desculpa se tem algum empresário aí, mas às vezes o empresário ele só quer produzir, não quer se preocupar tanto com isso. Ah, eu não tenho ninguém para estar higienizando a toda hora, mas aí se toda os funcionários deles ficarem doentes, ele não vai, ele vai É, parar, né? E é um prejuízo muito maior. Outra coisa, perfeito. outra coisa interessante também, né, que os órgãos estão orientando é você fazer com que o funcionário ele tenha, como é que eu posso dizer? Que ele tenha abertura para dizer que está doente. Eu não sei se você já Ah, ouviu tá. falar aquele funcionário que às vezes tem medo de dizer que está doente, não quer dizer porque não quer colocar o Justamente. atestado, É, né? Então, a empresa, o RH da empresa, né? Não só a gente dá alimentos, a gente também tem que trabalhar muito com o RH. O RH tem que reforçar isso das pessoas terem liberdade, né, se sentirem à vontade de dizer eu estou doente, né, para a pessoa se afastar. Outra coisa também muito importante é que a gente use produtos sanitizantes, né, registrados na Anvisa, né? Então não posso usar qualquer sanitizante, qualquer produto de higiene, né? Eu não sei como é aí na Paraíba, mas aqui em Fortaleza tem aquele pessoal que vende de bicicleta, aqueles produtos na garrafa de refrigerante é, colorido, né? Super é, cheiroso. Então, assim, realmente não pode, porque às vezes ali só é cheiro, só é cor, né? Então, não é, tem poder bactericida, né? é. De matar vírus. Tem que ter o crivo lá da Anvisa, né? O Tem, carimbo da Anvisa, vamos colocar assim, né? isso tem que ser produto registrado pela Anvisa. É, registrado, isso. Isso é. Perdão, pessoal. Também Isso. tem que ter um controle da matéria-prima, né? Como eu já até tinha falado um pouquinho antes, agora isso é uma realidade nossa. Eu me divirto muito com os memes, mas a gente agora está no momento que quando a matéria-prima chega, a gente tem que higienizar as embalagens. Então, nenhuma empresa tinha isso, né? Então, na área de recebimento da indústria, do serviço de alimentação, o ideal, se não tiver um ponto de uma pia, né, que se instale, que se faça alguma coisa, porque essas embalagens, elas têm que ser realmente higienizadas, porque ela pode, tá, né? A gente sabe que fica 24 horas no papelão, 72 horas em produtos não é de madeira. Eu esqueci aqui, fiquei nervosa. Em plástico, desculpa. Em plástico, eu me empolgo. É que eu tava vendo aqui, Não, tava colocando. tá sendo uma aula aqui. Eu tô ouvindo aqui, tá sendo uma pra gente. Pode seguir. Então, e tem outras coisas que eu vou falar assim, mais por minha conta, não era o que tinha na legislação, mas pelo que eu tenho visto, que eu tenho assistido, muitos webinars até de fora, né, de outros países, para ver como é que está acontecendo a segurança dos alimentos lá. Então, uma coisa que o pessoal fala que é bastante interessante é você deixar todo mundo da cadeia produtiva tem que ter conhecimento sobre a Covid, né? Você até falou um ponto muito interessante no começo, sobre a questão de essas pessoas, né, por exemplo, o motorista da indústria que está levando o leite, por exemplo, para os mercados, para os mercadinhos, né, que está distribuindo Sim, alimento, né? Então, ele está fora e ele também entra na indústria porque ele tem que abastecer, né? Então, sim. o pessoal do delivery, né? Eles que são, querendo ou não, né, que podem estar trazendo essa contaminação. Então, tem que ter esse cuidado, né, com a parte do transporte. Eles têm que ter esse conhecimento também. Durante muito tempo, né? Quem aí é profissional da área de alimentos Sim. sabe que durante muito tempo isso ficou muito restrito só a quem manipulava o alimento, né? Então, outras pessoas que trabalhavam na empresa não tinham conhecimento sobre segurança dos alimentos. Por isso que como eu te falei, né, eu acho que com a pandemia tudo isso vai ser muito reforçado, porque agora a gente sabe que o nível ele existe, né, que não é Não, frescura. perfeito, No perfeito. fala, não é coisa de gente fresca, é frescura. É interessante também comunicações prévias, orientações especiais, né? Sempre antes de começar a produção. É interessante também. A gente vive um momento que o consumidor também está muito receoso, ele tem medo. Então, é interessante você informar nas suas redes sociais, né? Onde você puder, sobre as suas práticas de higiene, né? É uma coisa. Eu vi até que nos Estados Unidos tem um restaurante lá que
trabalhavam, né? O pessoal comia lá, mas com a pandemia eles tiveram que fazer o delivery, né, para sobreviver. E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam gravando os chefes fazendo a comida, né, fazendo lives, como a gente está fazendo agora, mostrando eles fazendo, mostrando o ambiente, para que os clientes vejam como aquele alimento está sendo feito de Muito legal. forma segura, né? Então, Muito isso bom. eu vi que estava acontecendo nos Estados Unidos. A gente sabe que as indústrias muito grandes, né, não vão fazer uma live, não vão abrir, né? Mas é interessante, e a gente já tem visto um pouco, né? Danone, algumas indústrias grandes, que elas estão mostrando o que elas estão fazendo, né? Durante a pandemia, quais são os E, cuidados que elas doações também, né? isso. Inclusive, viu, professora? Tem uma propaganda, sim, de uma indústria grande do setor de distribuição de carnes e hambúrgueres que estava divulgando as suas filiais em diversos locais do planeta, em vários países, e aí eles falavam: nosso processo é seguro. Então, eles colocavam, mostravam como se fazia o processo dos alimentos que eles forneciam e diziam: olha, nós continuamos a nossa produção e alimentamos milhares de pessoas. E aí eles mostram aquela questão, aquilo lhe passa uma segurança. Poxa, eu vou comprar essa marca porque eu sei, ó, eu vi na televisão como é que eles processam, como é que eles fazem esse alimento que chega à minha mesa. Muito legal, é o que a senhora está falando aí, perfeito. Olha, eu quero agradecer aqui, viu, professora, pegando ensejo aqui, para a gente já emendar na próxima pergunta. Nós estamos aqui com muita gente aqui na nossa live, e o França, que trabalha aqui na a nossa matriz aqui, João Pessoa, ele está colocando aqui, ó, bem-vindo à família Unicop, te mandando aí um boa noite, professora. Muito Já está obrigada. te chamando de Bibi Pinheiro aí, ó, já pegou teu nickname aí, ó. Bibi Pinheiro. Gente, muito obrigado. Olha só, eu quero fazer uma outra pergunta. Acho que a gente já falou sobre a questão das plantas, né? Que agora vão ser transformadas, a distância vai ser maior, né? Já falamos sobre isso, ficou bem claro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das luvas, que você falou aí, professora, que ia falar sobre as luvas e as máscaras. Fala um pouquinho sobre isso para a gente poder aí desmistificar algumas coisas que às vezes a gente fica, né, sem informação, mas que de repente a senhora vai nos dar aí uma luz. Pois é, esse assunto ele é muito polêmico desde que eu era estudante, né? Já se falava. A minha professora, eu lembro que a minha professora de microbiologia, né, ela falava que ela não acreditava em luvas, porque as pessoas colocam as luvas e pensam que são super-heróis, né? Então podem tocar e tudo com a luva e tá tudo bem, mas aí a pessoa pegou em vários lugares com a luva, então tá levando a contaminação, né? A gente que é da área chama contaminação cruzada. E a Exato. pensou nisso, né? E o que eu acho engraçado é que eu tenho amigas da área que trabalham em indústrias que vieram me falar assim: ah, não, mas é porque agora é obrigatório usar luva. Saiu até a nota técnica, número 23 da Anvisa, e eu fui ler a nota técnica. E na nota técnica não fala que é obrigatório, né? Então a gente pensa que é obrigatório só porque tem a nota técnica, mas não é. A nota técnica fala justamente que, se não for bem utilizada, ela pode ser até pior, né? Que isso tem que ser estudado caso a caso em cada indústria, que o ideal é que as indústrias, os serviços de alimentação orientem os colaboradores, né, os manipuladores de alimentos, a lavar as mãos, porque essa é a melhor forma de você realmente evitar essa contaminação. Não só pelo Covid, né, que no caso vai para a pessoa, né, o Covid vai contaminar a pessoa, mas por questões de outros micro-organismos que podem contaminar os alimentos e podem nos contaminar também. Então, elas não são obrigatórias. Claro, dependendo como a gente conversou antes, né? A Anvisa fala que não é obrigatório, que cada caso é um caso, né? Então, as pessoas, né, os profissionais, né, da área de alimentos vão ter que ver naquele momento se eles acham que é realmente necessário ou não. E ela até fala uma questão muito interessante que muitas pessoas vieram me perguntar até pelo Twitter, porque muita gente está com medo de comer sushi, né, comida crua. Então,
É justamente isso que a Anvisa sempre orientou e sugeriu. A gente tem que usar luvas em alimentos prontos para consumo, que a gente chama alimentos crus, né? Porque realmente aquele alimento ele não vai passar por nenhum outro processo. Você vai comer ele do jeito que ele tá, né? Então, se ele estiver contaminado, você está levando essa contaminação para você. Então, se o alimento tem que usar. Se ele vai ser daquela forma, se ele já vai ser feito pronto para consumo. Se ele não é feito para consumo, né, eu não preciso necessariamente estar usando a luva. Só se realmente eu achar necessário e eu treinar muito bem meu colaborador. Porque se ele usar a luva e sair pegando em todo lugar, não vai adiantar de nada. Verdade, verdade. E a máscara, professora? A senhora falou da luva e a questão da máscara. A máscara é a mesma coisa, né? E essa também é outra polêmica. Tem uma, eu só não tenho certeza se é uma lei municipal ou estadual de São Paulo que obriga o uso da máscara, mas a nível nacional pela Anvisa não é obrigatório. E a gerente lá da área de alimentos, né, se não me engano, a Thalita, colocou nessa nota técnica, né, da pandemia, a nota técnica 23, que também não é obrigatório o uso de máscaras nas plantas de alimentos. Todo mundo fica bem surpreso, né? Porque todo mundo tem que usar máscara, né? Mas não é obrigatório. Só se realmente tem que ver cada caso de cada indústria, se realmente é necessário ou não. Porque pode ser que, no final das contas, isso seja até pior, que prolifere as contaminações. Por quê? Aí eu vou explicar por quê. Digamos que eu trabalho numa indústria quente, como a indústria de biscoitos, que é uma indústria quente. Por mais que seja que ela seja toda projetada para evitar o calor, né? Mas é uma indústria quente, não tem como. Assim como existem as indústrias frias, como a indústria de carnes, de laticínios, né? Que é todo refrigerado. Mas numa indústria quente, você usar uma luva, começa a suar, não tem como você não tocar na luva. Então, aquilo ali você toca e depois você vai tocar no alimento, não é interessante. Então, realmente, você tem que ver cada caso, né? Cada indústria tem que ver realmente, vale a pena usar, não vale a pena, isso talvez vai piorar a situação, né? Por isso que é importante a gente ter profissionais na área, né? Aí já fazendo já para a escola, né? A gente está com 2 pós-graduações abertas aqui no Polo de Fortaleza, viu? Então, por isso que a gente tem que ter profissionais capacitados, né, dentro dessas empresas, das indústrias, do serviço de alimentação. Mas aí, isso é questão muito polêmica, isso eu estou falando o que a Anvisa está falando. Sim, sim. Colocou aqui, dependendo, eu já ia falar também, mas obrigada, Tênis, por me lembrar. Dependendo de cada estado, cidade, se o governador, se o prefeito exigir, aí você tem que seguir. Né? Então, ela até colocou aqui o governador Camilo, ele exigiu, chegou um certo ponto, não lembro qual foi o dia, mas chegou um certo ponto que ele realmente colocou como obrigatório as pessoas usarem máscaras, né? Mas eu queria deixar muito claro que a Anvisa colocou, porque eu escutei de muitos amigos meus, né? Não, tem que ser obrigatório. Depois eu falei, amiga, você não leu a nota técnica direito, né? É importante a gente ler para entender, porque a gerente deixou bem claro que cada caso é um caso, mas também falou um pouquinho antes, né? Dependendo do estado da cidade, também existe essa autoridade do governador, do prefeito, né? Dele exigir. Mas aí também a gente tem que treinar muito bem esse colaborador, porque isso pode gerar, né? Uma contaminação, como eu expliquei aqui. Uma coisa que fala na nota técnica é sobre as máscaras caseiras, né? Que podem ser utilizadas, né? A Anvisa libera isso. Pode ser usado nas indústrias de alimentos e serviços de alimentação, mas que tem que ter o cuidado com a higienização, a troca a cada 2 horas. Ela não recomenda o uso de máscaras TNT, né? Não é recomendado pela Anvisa para usar nesses ambientes, né? Nessas empresas de alimentos, né? Então, é mais ou menos aí. Gente, olha, a gente está aqui tendo uma aula muito legal. A questão da máscara, né? A própria OMS, né? No começo de tudo isso, eles tiveram vários entendimentos, né? No começo, não precisa. Eu me lembro bem que eu acompanhei, acho que todos aqui sabem disso.
Aí depois se tornou obrigatório, né? Ou seja, necessário o uso. Enfim, a gente está aprendendo muito com esse momento, né, professor? Acho que muito está sendo aprendido, muitas coisas vão ser aperfeiçoadas em todos os segmentos, em todas as áreas. Eu quero agradecer aqui, professor, a cada um que entrou, porque a gente ainda vai ter mais uma pergunta. Eu quero que a senhora agora fale um pouquinho, né, sobre o que a senhora acha que vai ser, né, para a segurança dos alimentos após o Covid-19, porque está se abrindo um mercado muito legal, e eu acho que as pessoas aí vão ter oportunidades incríveis na sua área. E aí a senhora já emenda aí com justamente assim, aonde procurar, né? O que fazer para poder ter uma especialização, ter um nível de entendimento para poder trabalhar na área, realmente saber, né? Enfim, e está aí com a professora Gabriela, que tem um conhecimento fantástico. Eu quero agradecer aqui, ó, a Yara Carla, que ela colocou, a Gabriela é uma excelente profissional. Gil Pinheiro disse aqui, ó, eu tinha mesmo dúvida referente ao sushi. Eu também tinha essa dúvida, que eu gosto muito de comida japonesa, mas ultimamente eu estou evitando, né? Estou evitando, dando um tempinho, segura. Aí, agradecer também, ó, a Silvana, ela disse aqui, ó, Gabriela, tira o chapéu para você. A Lima... Ela é uma amiga, uma ex-funcionária, né? Lá, ela mora no Maranhão. Olha, a gente tem gente do Maranhão aqui também, né? Trabalha no Caramba, Walmart que Brasil. legal. Eu trabalhei também muito tempo fazendo auditorias no Walmart Brasil. Trabalhei em Que Mossoró, legal. No Walmart, né? Eu vi aqui no seu currículo, muito bacana. Ó, a Mia Mello também falou sobre as máscaras de tecidos, né? Você acha que são mais seguras? Ela está perguntando, você acha que as de tecido são mais seguras do que as descartáveis? Ela A, fez essa pergunta. a Sâmia é minha ex-aluna do Senai, né? Sâmia, obrigada pela presença. Ela disse que depois que me conheceu, né, depois que ela começou a entender mais de alimentos, o sonho dela é ser engenheira de alimentos. E eu desejo muito que ela realizar esse sonho. Sâmia, eu acho que no fim não tem uma que tecido é melhor e a descartável é melhor. Não existe isso. Se você usar de forma correta, né? Então, se você usar a cada 2 horas, aí a descartável você joga fora, ok. Se você tirar direitinho, colocar outra. A de tecido também, se você faz a higienização correta depois, usa no tempo certo, vai ter o mesmo efeito. Perfeito, olha só. Professora Gabriela, olha só. A Pets da TAR, se eu não me engano, é Pets da TAR. Pronto, é isso. Ela colocou aqui, ó, valiosas informações. Parabéns, professora Gabriela. E disse assim, ó, pena que peguei só no final. Não, não se preocupe, calma. Essa live vai ficar lá no Terra Super Live, que é um canal do YouTube. Inclusive, entrem lá e sigam o canal. E essa live da professora Gabriela vai ficar gravada lá, e aí você pode assistir na íntegra e não perder nenhum detalhe, né? Vai ser muito legal. E aí você pode assistir a hora que você quiser, tá bom? Então, é super tranquilo, ó. Terra, vou colocar aqui, ó, Terra, Super Live. Terra, é assim, ó. Terra Super Live, pronto. É o canal lá do YouTube, tá? Professora Gabriela, eu quero agradecer muito a senhora. Eu vou deixar a palavra contigo nos últimos 5 minutos. Eu quero que a senhora fale sobre o pós, né, o cenário que vai se abrir e sobre essa questão de qualificação aí, né, do pessoal, que é muito bacana. E a senhora faz um merchan mesmo aí dos seus cursos, viu? Olha só. Eu quero agradecer a senhora pelo momento, pelo espaço, por ter abdicado aí do seu tempo para poder falar um pouquinho com a gente. Foi um aprendizado ímpar, eu fiquei muito feliz, né, com o aceite do seu convite. E é a gratidão, tá? A gente tem gratidão. Espero lhe conhecer pessoalmente aí em Fortaleza. O professor Marcos ainda não me convidou, mas você me convidou. Então eu vou aí, porque você me convidou, viu? E aí, professor Marcos, ó, dançou, neném. Tchau pra você. A Gabriela me convidou, viu? O professor Marcos é o coordenador lá do Polo. Brincadeira, amigão meu, pessoa querida. Mas eu vou aí, quero conhecer o Polo de Fortaleza. Professora Gabriela, ó, beijo no coração. Ó, foi fantástico. A palavra é da senhora. Fique à vontade, deixa sua mensagem, fala das qualificações do pós-coronavírus e, ó, show de bola. Manda ver. Então, como a gente veio comentando, né, durante a live, eu creio que vai ser uma área que
está em crescimento, porque as pessoas, elas sabem que o invisível existe, né? Então, elas estão mais preocupadas com o que elas comem, né? Elas querem entender como as coisas são feitas, né? Por isso que é importante ter profissionais, né, como a gente, capacitados, qualificados, né? Então, falo mais uma vez, a gente está com 2 pós-graduações abertas aqui no Polo Fortaleza, né? Que é a Vigilância na Indústria de Alimentos e Gestão da Qualidade em Unidades de Alimentação. Então, só falar comigo, ou falar na Unicorp Faculdades, ou Unicorp Fortaleza, que eu passo o contato do Marcos, né? Então, eu acredito realmente que é uma área que só tende a crescer, né? Porque o vírus ele existe, né? Então, talvez, eu ouvi falar que de pandemia talvez vai se tornar endemia, né? Porque a gente continua com ele, sei lá, até sair essa tal de vacina ou esse remédio. Então, a gente vai ter que ter esses cuidados, né? Já tem shoppings, restaurantes, a Brasel, né? Que já está vendo várias questões de como vai voltar ao funcionamento, né? Por isso que é importante a gente ter profissionais qualificados da área de alimentos, né? Que entendam de segurança dos alimentos. Também quero agradecer a você, né? Aqui pela descontração, aqui pela habilidade de fazer as perguntas. No começo, eu confesso que eu estava um pouquinho nervosa. Eu até gosto muito de usar redes sociais, meus alunos sabem, quem me segue sabe. Quando eu viajo, eu falo, né? Mas a gente sempre fica um pouco nervosa, né? Quando vai fazer. Muitos amigos aí, muitos profissionais da área, agradeço demais a todos, né? Ex-chefe, amigo da Alemanha, amigo da Austrália, que entrou aqui online também, da Argentina, agradeço demais pelo presente de vocês e agradecer principalmente, né? Não só a você, mas ao Marcos, né? Que viabilizou, que fez a ponte, né? Para a gente estar aqui hoje conversando sobre isso. Esse assunto ele é muito interessante, que diz respeito a todos nós, porque todos nós comemos, né? Então, já agora, já deixa aí em aberto, né? Quem quiser falar comigo, com a Unicorp, né? Fique à vontade, que a gente tira dúvida, que a gente conversa, né? Isso pode gerar vários debates, né? Porque tudo que eu falei aqui são orientações da Anvisa, também são algumas coisas que eu vi em outros seminários, webinars, né? Mas, assim, isso é tudo muito novo, então tá todo mundo construindo isso, né? Essa segurança dos alimentos. Mas é isso, só agradecer. Professora Gabriela, eu vou passar de novo a palavra para você terminar. Foi a primeira live que você faz? Você estava falando que foi nervosa? Não, né? Não é a primeira live, não. É a segunda. Eu fiz uma para a Universidade do Agreste de Pernambuco, Campus Garanhuns, né? Que eu também uma ex-amiga, não, uma amiga, e o ex-chefe, que é professora de lá, me convidou. E essa é a segunda, mas eu já tô com mais 2 agendadas, viu? Tô ficando... Agora, eu disse que eu ia falar, olha só. Passou pelo ferrolho aqui, da Unicorp, aí a pessoa vira, a gente fala que a turma vira liveira. Aí gostou, isso eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Mas ó, a senhora tem uma desenvoltura ótima, super simpática, parabéns. Olha só, inclusive a nossa professora Elisângela, coordenadora lá do polo de Mossoró, ela está dizendo, não, perdão, acho que eu errei. O polo de Mossoró é outro professor, errei. Vamos lá. O pessoal aí de Mossoró, olha que bacana. Eles colocaram aqui, ó, show. Passa aqui por Mossoró. Você já tem convite para ir lá para Mossoró, viu? Eu amo Mossoró. Eu trabalhei viajando para lá, fazendo a auditoria do Walmart Brasil. Amo essa terra muito boa. Eu quero, inclusive, pedir desculpas porque eu esqueci, tá? Falha minha aqui, técnica, ao vivo. Mas eu acabei esquecendo o nome aqui do responsável pelo polo Mossoró. Se eu não me engano, deixa eu ver. Professora Renata, que vergonha. Professora Renata, me perdoe, viu? Ó, aqui, ó. Não vai me bater, não, viu? Professora Renata, querida professora Renata, bem legal. A professora Renata já convidou você para ir lá no Polo Mossoró, que é um sucesso, viu? Lá também está muito bacana. A Unicorp chegou bem legal. A professora Renata tem feito um trabalho maravilhoso. E em breve estará aqui comigo também numa live, viu? Gabriela, você tem 1 minuto aí para dar um tchau para todo mundo e deixar a sua mensagem final. Muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Se cuide. Amém.
Não, só quero agradecer mais uma vez pela presença de todos, por amigos pessoais, amigos da área, né, pela Unicorp, por ter me convidado, né, por você, Adriano, que me deixou super à vontade, né, fico muito feliz. E só agradecer, que eu gosto muito disso, de falar de segurança dos alimentos, né, de educar, dizer, parece uma aula, acho que é porque realmente isso é uma coisa que eu amo fazer, né, eu gosto de ensinar. E às vezes eu até prefiro mesmo falar com pessoas que não entendem muito, porque eu quero de alguma forma traduzir o técnico, né, para aquilo que a gente fala no dia a dia, né? Que a pessoa realmente entende, Perfeito. né? 10 segundos para acabar. Então, só quero Professor, dizer, muito obrigada